Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Esse é o nosso segundo bate-papo virtual. Eu sou Ana Cristina Sampaio, estou na minha casa. Thelma Alves, tudo bem, Thelma? Tudo Está bem, na sua Ana, casinha? graças a Deus. Estou na minha casa. E nós trouxemos para falar sobre um tema especial, como as parábolas de Jesus nos ajudam a enfrentar momentos de crise. Nós trouxemos uma convidada especial, Yara Paiva. Tudo bem, Yara? Tudo bom? Oi, Ana. Oi, Thelma. Oi, Yara. Bem-vinda, bem-vinda. Nós trouxemos você, Yara, porque você tem um currículo bastante interessante, um conhecimento bem aprofundado sobre esse tema. Yara é pós-graduada em Ciências da Religião pela Universidade Cândido Mendes, é autora de um livro sobre o papel das mulheres nas religiões antigas e nas escrituras judaicas e cristãs, dá aula na comunhão, no estudo sistematizado da doutrina espírita e no estudo aprofundado também no curso de História do Cristianismo e Espiritismo. Não é isso, Yara? Isso E aí. o nosso tema de hoje vai ser sobre as parábolas de Jesus nesses tempos de crise. Como elas podem nos ajudar, né? Jesus falou às pessoas daquela época através de histórias, né, por metáforas, e assim deixou um grande aprendizado na humanidade. Mas nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, uma crise mundial, muitas pessoas estão em grande sofrimento, né? Seja pelo medo delas adoecerem, pela solidão, pelo agravamento, né, de problemas financeiros, emocionais, psíquicos. Enfim, nós estamos em confinamento e muitos problemas foram gerados no confinamento e muitos estavam assim camuflados, né? Porque estávamos no mundo lá fora, né? Voltados assim para o exterior e agora estamos sentindo essas questões aflorarem. Então, a gente queria usar esses ensinamentos de Jesus para trazer aqui para as pessoas alguns insights, né, de como elas poderiam enfrentar esse momento. E na época de Jesus, a gente sabe que também era um momento difícil, né, de muita incerteza, uma época de crise constante. As pessoas eram extremamente pobres, com falta de saúde, né, daí as curas de Jesus, muita mendicância. Então, Yara, vamos começar falando de uma parábola muito famosa de Jesus, que é dos trabalhadores da última hora. Que interpretação a gente pode dar a ela nesse momento de crise? Pois então, Ana, a parábola dos trabalhadores da última hora, ela é bastante interessante para a gente pensar nesse momento, por vários aspectos, né? Um deles, por exemplo, é a relação da incerteza de que você vai conseguir garantir o seu sustento. Porque o que a gente tem, né? Vamos falar um panorama geral aí, né, da parábola. Você tem um homem rico que é dono de uma vinha e ele precisa de trabalhadores, né, para a sua colheita. Então ele vai pegando esses trabalhadores que ficavam na praça. Então na época de Jesus, muitas pessoas trabalhavam assim, né, ficavam à disposição e às vezes conseguiam trabalho e às vezes não conseguiam trabalho. Então era muito incerto, né? E hoje a gente vive, né, infelizmente tem muita gente assim, porque a questão do corona também trouxe uma crise econômica, muita gente perdeu o trabalho, muita gente está, né, com carga reduzida, não sabe, né, não tem certeza se vai conseguir levar o seu sustento. Então, aquelas pessoas que ficavam lá na praça esperando o trabalho, viviam um momento de extrema angústia. Então, aquele que foi contratado logo na primeira hora de manhã, trabalhou todo dia, mas ele sabia que no final do dia ele ia receber o seu denário, que era o valor do salário de um dia. Aquele que ficou esperando, imagina, você vai passando a hora, já é quase final da tarde, você ainda não conseguiu emprego. Né? Como que eu vou fazer? Né? O que eu vou comer hoje? O que eu vou levar para minha família hoje? E aí, no último momento, chega de novo o trabalhador lá, o dono da vinha, e leva ele para o trabalho. E ele fica feliz porque ele consegue o trabalho dele. Quando ele chega na hora de receber, ele resolve pagar, né, o dono da vinha resolve pagar igual para todo mundo, o valor de um denário. E aí, alguns trabalhadores, aqueles que tinham, né, começado a trabalhar desde cedo, reclamam.
E aí ele fala, mas não foi isso que foi acordado? Ou seja, o valor de, né? Você não concordou? Por que agora você está reclamando? Então, é muito importante a gente entender isso, né? Pensar na angústia daquela pessoa que não sabia se ia ter o que comer. E, assim, na bondade, né, desse empregador que resolve pagar para aquele, né, para aquela pessoa, aquilo que ele realmente precisava, porque ele estava disposto. Então, a gente precisa, né, entender o lado do empregador, que é uma pessoa que é justa, né, que vai pensar que as pessoas têm necessidade. Então, a gente tem que pensar nesse momento que aquelas pessoas que trabalham para a gente, né, que são, às vezes, as nossas diaristas, aquelas pessoas que prestam serviço, que estão ficando, muitas vezes, né, sem ter como se sustentar, de que maneira a gente pode agir para ajudar essas pessoas? Né? Se eu ainda mantenho a minha renda, se eu tenho condição de pagar, por que não continuar pagando, né? Ainda que elas não consigam prestar serviço, porque não podem muitas vezes sair de casa, porque não é seguro nesse momento. Então é importante a gente ter essa visão, né? E não ficar como aquele, mas não é justo que a pessoa receba sem trabalhar e eu estou aqui trabalhando, né? E vou receber a mesma coisa. Mas a gente tem que ficar feliz porque a gente tem emprego. Quantas pessoas não têm? Quantas pessoas estão perdendo seus empregos, né? E estão vivendo essa angústia. Então, eu acho que, nesse sentido, essa parábola vem bem a calhar, né? Para que a gente possa pensar nessas questões aí econômicas e sociais que a gente está vivendo hoje. Quem diria que Jesus seria tão atual, né, Yara e Thelma? Thelma, o que você gostaria de comentar sobre isso? Como é que Não, é isso mesmo. Como é que podemos exercitar essa parábola aqui no dia a dia? Não, é isso mesmo. Nós temos que entender assim, que é um momento de grande reflexão e mudança interior, principalmente, porque a gente está vendo o que está acontecendo e olhar para o próximo, né? Como a Yara mesmo colocou através dessa parábola, que nós temos que ver que nós estamos no momento com patrões, nós temos que ver a necessidade do outro e se colocar no lugar do outro. Falar assim, gente, se eu estivesse passando por essa situação, porque nós já passamos em outras vidas, experiências talvez de necessidade, ou vamos passar. Então, assim, nós temos que cimentar o nosso coração, colocar a sementinha do nosso coração da empatia, de estar no lugar do outro. E como a Yara bem colocou, é ver aquelas pessoas que né, vêm na nossa casa, né, e agora não está podendo vir, acordar depois, aquela pessoa que no salão. Então, assim, a gente pensar em todos, porque a gente às vezes fica trancafiado no apartamento, na casa e tudo, e fica lá vivendo o nosso problema, se esquecendo do próximo, que é aquele que frequentava, que vinha semanalmente ou 2 vezes por semana, e aí a gente não percebe a necessidade dele, se ele está numa condição menor, está precisando, então a gente precisa, de fato, perceber o próximo. Como também, né, a gente, às vezes, a pessoa está, vamos dizer, numa posição de diretoria de uma empresa, né, trabalhando, aí, neste momento, perde emprego. Né? Então, assim, tem todo... Porque essa situação, ela está pegando todas as faixas sociais, não tem dúvida. Então, assim, aí a pessoa que nunca mexeu com cozinha, nunca mexeu com nada, já vai ter que fazer. Então, assim, está tocando a necessidade de cada um. Tá? Yara, tem uma parábola também muito famosa, chamada a parábola do filho pródigo, né? Que ela fala da misericórdia divina que nos auxilia nas nossas más escolhas. Em que ela se aplica a esse momento? Pois é, a parábola a gente chama de filho pródigo, mas na realidade o foco não é o filho, é o pai. Né? Jesus compara o pai com Deus, para falar da misericórdia de Deus. Então a gente tem um filho que pede a herança em vida. Isso é uma coisa muito séria, porque a herança é algo que você recebe quando o pai morre. Então, quando ele faz isso, ele vai dizer assim, meu pai, é como se meu pai tivesse morrido. Meu pai morreu para mim. Ou seja, ele se afasta de Deus, se Deus é pai.
E aí, veja, ele fala, ó, meu pai morreu. Então, olha que coisa horrível. Então, já é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Cuidado, né? Não esquecer os nossos pais, né? Os nossos pais, quem tem a, né, felicidade de ter os seus pais vivos ainda, né? De apoiar. A gente não pode ir lá encontrar presencialmente, vamos ligar, vamos entrar em contato para não, né, não esquecer deles. Aí ele pega esse dinheiro e o pai dá. Olha só, como Deus, ele permite que a gente use o nosso livre-arbítrio. Fala, tudo bem, filho, toma teu dinheiro e vai. E aí esse filho sai desperdiçando o dinheiro, né? Gastando com vida boa. E aí a gente não vê por aí, nesses dias em que a gente devia estar em casa, quietinho, a gente vai, às vezes, vai por aí na rua, o povo está se reunindo, no meio da praça, né? Vida boa, tomando uma cervejinha, sem se preocupar com o dia de amanhã. O que acontece? Uma hora o dinheiro acaba, né? E nesse momento, então, a gente não pode ficar fazendo gasto, né, gente? O dinheiro agora é nossa saúde, né, Yara? Exatamente. A saúde da nossa família. Aí ele vai parar onde? Num lugar de porcos. E, gente, Jesus falava isso para judeu. Para judeu, o porco é um animal impuro. O judeu nem come a carne de porco. Quanto mais trabalhar e comer a comida dos porcos. Aquilo era assim, a maior humilhação que o judeu poderia passar. E aí aquele filho resolve voltar. E fala assim, olha, eu vou voltar agora não como filho, mas vou ver se meu pai me dá um emprego. Ou seja, ele volta humilde, porque ele aprendeu com os erros. Então, essa aí é a outra lição. Vamos aprender com os erros e vamos voltar para Deus, né? Nesse momento, a gente volta para o bem, para Deus, né? E Deus nos recebe de braços abertos, né? Porque ele fica feliz, porque a gente estava num caminho errado e a gente voltou. Então, a gente não pode ter, assim, aquela soberba, né? De falar, eu não preciso de ajuda. A gente tem que pedir ajuda, sim. A gente tem que se voltar para Deus, sim, nesse momento. E Deus vai nos amparar da melhor maneira possível. Aí vem o outro irmão, o ciúme, aí de novo, né? Ai, meu Deus, o ciúme, né? A gente, ai, mas eu sempre estive aqui, você nunca deu uma festa para mim? E o que acontece? Mas ele não sofreu também, né? Veja, o outro irmão, olha com todo... Ah, o irmão teve festa? Teve. Mas olha a humilhação de ter que comer, de não ter nem o que comer, de ter que dividir a comida com os porcos. Né? E aí você não vai ficar feliz porque teu irmão volta? Né? Então, a gente tem que aprender, eu acho que uma das lições que a gente tem que aprender dessa pandemia é ficar feliz com a felicidade dos outros. Porque vai ter muita gente infeliz. Tem muita gente triste, desesperado. E aí, quando a gente vê que alguém, né, está feliz, quando alguém está encontrando seu caminho, a gente precisa aprender a se alegrar com isso. Porque isso também é um fator de alegria para a gente, né? Às vezes a nossa vida não está nem tão boa, mas a gente se alegra com a felicidade do outro. Né? Então, nesse aspecto, é um ensinamento que a gente tem para aprender. E lembrando, né, que Deus, ele é justo, mas ele também é misericordioso. Né? E nunca é tarde para a gente se voltar, né, para Deus. E, Yara, se Jesus estivesse vivendo neste momento agora de pandemia, que palavras você acha que ele diria para nós? Pergunta difícil, né? A gente sabe o que Jesus faria. A gente fala tanto de Jesus, não é? A gente não pede tanta ajuda para ele? Vamos ver, se ele estivesse aqui agora, passando por essa pandemia, o que você acha que... né? Porque os ensinos dele são atemporais. Vamos lá. É verdade. A gente pode trabalhar com aquilo que ele falava para as pessoas que ele curava. Eu acho que é um caminho aí para a gente começar. Primeiro que ele falava, tua fé te salvou. Né? E aí é um momento que a gente tem que ter fé mesmo, sabe? Fé que acredita, de acreditar que a gente não está sozinho, que existe um propósito para tudo, que dos males sempre saem bem, né? E que existe uma programação reencarnatória, que às vezes a gente tem que passar por certas dificuldades, mas que quando a gente consegue superar, a gente sai mais fortalecido. Então é o momento da gente ter fé. Mas é aquela fé raciocinada, não é aquela fé imprudente, fala assim, Deus cuida de mim, então eu vou sair sem máscara, né? Eu não vou lavar a mão, vou passar álcool gel, porque se tiver que... porque se não tiver que acontecer nada comigo, não acontece. E não é assim, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Deus faz a dele, né? E a gente faz a nossa. E aí, então, outra questão que Jesus falava, vá e não peques mais. Então, ele curava, sim.
Ele perdoava os pecados, sim, mas ele falava, olha, daqui para frente você tem que mudar, né? E aí a gente tem que entender um pouco o significado da palavra pecado. Hoje ela tem uma conotação que é bem diferente da conotação que ela tinha originalmente. A palavra pecado, ela vem de errar o alvo. Simplesmente isso. Então você tem um objetivo e você se desvia. E quando você desvia, você erra o alvo. Então o pecado é simplesmente isso. São os desvios que a gente faz, né, para o lado errado. Então, ao invés da gente mirar no alvo, ou seja, a gente fazer aquilo que é o planejado, aquilo que é o bom, aquilo que é o certo, a gente se desvia desse caminho. E aí, quando a gente se desvia, a gente peca. Então, Jesus fala para a gente, volte, retorne ao bom caminho, se cuida, né? Viva de acordo com as leis de Deus. E aí é muito importante, nesse momento, a gente estudar as leis divinas. Então, a gente tem lá no Livro dos Espíritos as leis morais, né, que são o guia, é esse caminho que nos ajuda, né, a percorrer aqui a nossa vida. Então, o estudo, o conhecimento dessas leis nesse momento é muito importante. Então, se a gente está em casa, às vezes com o tempinho sobrando, né, vamos pegar lá o Livro dos Espíritos e vamos estudar para a gente saber, né, qual o caminho, como é que a gente faz para não errar o alvo. Outra questão que ele falava era os sãos não precisam de médicos, né? Que ele veio para os doentes. Então, você imagina se tiver Jesus passando, né? Aí todo mundo querendo, tietando Jesus, né? Eu quero chegar perto dele, né? Ai, Jesus, eu preciso de você. E aí, o que acontece? Às vezes a gente sufoca também aquelas pessoas que estão trabalhando. Então, hoje a gente tem os nossos médicos, né? Os nossos profissionais de saúde, enfermeiro, o que quer que seja, profissionais da saúde mental, que estão bombardeados com tanto trabalho e muitas vezes ainda tem que atender, né, de uma certa maneira, aquelas pessoas que poderiam se equilibrar, né, com um pouquinho de esforço, com um pouco de tranquilidade. Outro dia eu vi, né, um vídeo engraçado que falava de um psiquiatra, ele falava assim, pessoal, se você, nesse momento, né, de isolamento, se você estiver conversando com a geladeira, né, com o quadro, com essas coisas, é tranquilo, gente, é normal. Agora, se eles resolverem, aí você me liga, né? Tipo assim, todo mundo preocupado, né? Então, é normal em momentos. Eu acho legal a gente fica isso. desequilibrado, né? Faz parte. Isso é legal que você está falando, Yara, porque a gente tem que se cuidar, não é? A gente tem que assumir o cuidado consigo próprio. Muita gente está passando pela dor nesse sentido que você falou, errou o alvo. Errou o alvo no sentido de cuidar de si, né? De olhar para si. Então, que atitudes eu estou tendo comigo mesma que me levam à saúde, ou me levam a passar, não só a saúde física, né? Mas a saúde emocional. Digamos que estamos aqui quietinhos dentro de casa, fazendo o nosso dever de casa, não estamos tomando contato com ninguém, estamos obedecendo às autoridades de saúde. Mas podemos estar sofrendo mentalmente de forma muito terrível. Thelma estava comentando comigo, né, que a comunhão, ela recebe pedidos de atendimento, né, os médiuns que trabalham lá, os trabalhadores, de pessoas que estão vivendo grandes dramas internos, né? A gente sabe disso, né, Thelma? Isso. Então, o que é que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde? Né? Eu acho que quando você diz dessa fala de Jesus, vai, não peques mais, ou seja, vai, não erre mais o alvo, procura o caminho correto, né? Quando ele diz, a sua fé te curou, significa você assumiu o controle da sua saúde, né? E muita gente fica sem saber para onde correr, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento que estamos dentro de casa para que a gente se cuide, que a gente eleve a nossa vibração, né? Para que a gente não fique só... Eu queria que você falasse uma coisa que a gente conversou antes, também foi motivo de fala de Jesus, as pessoas estão tomando conta da vida umas das outras, em vez de tomar conta da sua própria. Comenta um pouquinho isso, Yara. A gente tem que lembrar nesse momento da questão da oração, né? Porque
os templos estão fechados, as casas espíritas estão fechadas, e aí as pessoas se sentem desamparadas. Porque é óbvio que o contato humano, o passe presencial, os tratamentos, tudo isso nos ajuda demais a nos equilibrar. Mas a gente tem que entender que existem outras alternativas e que a gente precisa se esforçar, né? Então, é muito importante a questão do recolhimento e da oração. Jesus falava assim, quando você quiser conversar com Deus, entre no seu quarto, né? Se recolha e converse com Ele em segredo, porque é o Deus que escuta em segredo, Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Então, é um momento que a gente tem que se recolher. A gente tem que criar um momento todos os dias nosso, né? Agora eu vou me afastar de rede social, eu vou esquecer tudo que está acontecendo e eu vou me encontrar com Deus, né? E aí a gente pode usar o passe virtual que a gente tem lá no YouTube da Comunhão Espírita. Isso. A gente tem também uma prece direcionada, uma prece que ela é feita assim de uma maneira direcionada para a gente ir para o nosso interior. E tudo isso é muito importante. E a questão que você falou, né, de ficar cuidando da vida dos outros, é a história do cisco e da trave, né? Jesus falava assim, você está falando do cisco do olho do outro, mas você não enxerga que você tem uma trave, ou algo muito maior, né, na sua frente. E aí essas palavras agora são, assim, né, mais presentes do que nunca, porque todo mundo tomando conta da vida de todo mundo. Olha, porque a gente está dentro de casa. Aí quem tem varanda, todo mundo vai para a varanda, né? Vai Isso. Aí olha, porque tá passeando com o cachorro, não tá usando máscara. Olha, porque aquele ali fez churrasco, juntando a família, né? Olha, fez festa. E aí o que acontece? Você tá preocupado com a saúde do seu vizinho? Ou você tá assim, invejando, né? Assim, ó, qual é o sentimento que você tem? Se você tá preocupado com o seu vizinho, você então fala, olha, vizinho, né? Será que não seria interessante nesse momento você usar, né? Cuidar, ter mais cuidado, evitar aglomeração. É uma postura. Agora ficar, né? Ai, olha que coisa feia, né? Não sei o quê. Aí vem os grupos do condomínio, aquela confusão toda, né? Eu até saí de um, porque eu não aguentava mais essa. Para o bem da nossa saúde mental, né? Que interfere na saúde física, a gente se afastar tirar esse tipo de pensamento, né? Se afastar, a gente cuidar da gente. E cuidar dos vizinhos, dos outros, no sentido bom. Então, olha, você tem um vizinho que é idoso, então você fala, você precisa fazer compra? Eu posso fazer compra para você não precisa sair de casa? Você está precisando de alguma coisa? Né? Olha, tem alguém ali que precisa de um remédio, você quer que eu vá comprar? Eu sei do lugar que telefonar, tipo perguntar como é que está. Isso é positivo. Né? Vamos deixar essas outras coisas aí vamos aprender, né? A gente parar de ficar olhando o cisco no olho dos outros. Né? Eu até estava lembrando, uma coisa bem interessante sobre Jesus é que ele não criticava ninguém, nunca criticou ninguém. Você pode ver, ler, reler sobre ele. Ele fazia o seguinte, ele fazia a parte dele, sem criticar. Então, até quem retornava, errava até ele falava, olha, vá e não peques mais. Não é isso, olha, reavalie sua situação. Reavalie o contexto, né? Então, isso é importante. Tinha uma coisa que ele falava contra, que ele criticava, que era a hipocrisia. Hipócritas, ele diz, né? Isso sim. E justamente a hipocrisia é isso. Você fala uma coisa e faz outra, porque Jesus falava e fazia. Pois é, o exemplo, né, dele era maior, né? Porque ele, inclusive, falava, se você quer ir até meu pai, faça o que eu faço, não faça o que eu digo. Ele fala, faça o que eu faço. É bem diferente. Então, assim, hoje nós temos que aprender a conviver, eu já falei em outro programa, a conviver conosco, nesse momento, e conviver com os outros, né? Mais intensamente. Né? Então, assim, o meu próximo está bem próximo, 24 horas, né? Comigo. Ou então, a pessoa está literalmente sozinha, em casa. Né? Então, tem pessoas idosas que estão sozinhas
sozinha, mal recebe um telefonema e tudo. Então, assim, cada um tem o seu contexto dentro dessa situação que estamos vivenciando. Então, assim, e nós temos que entender o seguinte, que amanhã vai amanhecer, vai ter sol, anoitece, amanhece, e vai ter, vivendo um dia após o outro, e vai, sabe, todo mundo vai viver, né? Porque a vida é uma só. Então, independente daquela morte coletiva, independente de chegar o meu dia de desencarnar, a vida vai continuar. Então, assim, a gente tem que ter essa fé em Deus, essa fé no Mestre Jesus, em relação a tudo isso, porque senão, o que adianta a gente estar vivenciando, experimentando uma existência aqui, né? Sem a fé? É interessante também que, nesse momento, as notícias são muito tristes, né? Você liga a televisão e você começa agora, nós estamos numa fase já mais avançada, né, da doença, dessa epidemia aqui no Brasil, e a gente começa a ver cenas bem chocantes, né, no país inteiro e no mundo. E a gente tem que ter, assim, uma certa distância, né? Por isso a questão da fé, da nossa saúde mental, da gente entender que tem um propósito, porque às vezes você simplesmente assistir ao noticiário pode te desestabilizar grandemente, né? Então, essa importância da gente, que você disse, da oração, eu estou sempre, né? Hoje um amigo falou comigo, disse assim: ah, você posta algumas coisas né, nas redes, você está tirando essa quarentena de letra, né? Aí eu disse: olha, eu tenho altos e baixos, eu já tive muito pior. Agora eu acho que eu estou me acostumando, que eu já não sei nem como é que vai ser para sair na rua, né? Como é que vai ser falar com as pessoas de novo? Como é que vai ser eu dar 2 beijinhos quando eu encontro alguém? Porque tem tempo que a gente não faz isso, né? Mas eu acho que a gente tem que encontrar uma rotina uma nova rotina que te propicie bons pensamentos, né? É a atividade física de alguma forma, é Sim. a oração, ou o momento de recolhimento, o momento de contemplação, que eu faço isso na minha janela, às vezes, o momento do silêncio, né? Ouvir coisas positivas também, porque aí a gente vai estar convivendo com essas desgraças, com essas coisas muito difíceis que estão acontecendo, e também o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Eu posso telefonar para alguém? Eu posso perguntar se a Isso, pessoa está bem? Eu posso perguntar se alguém quer alguma coisa? Eu posso contribuir financeiramente com alguma sim, coisa, né? Ontem isso. veio aqui no meu prédio um grupo de músicos tocar. Eles tocaram por 2 horas e depois, a gente fez uma caixinha, né, e fez Aham. uma contribuição. A minha cabeleireira fez voucher, corto o cabelo Então, daqui é a isso. quando puder. Vamos lá, É, pago alguma coisa, porque se eu posso, né. Então, é, gente, isso torna o nosso dia um pouco melhor, né, um pouco mais fácil. sim, Ana, Vamos lá, exa Iara, vamos me lá. fez lembrar agora da parábola dos talentos, né? Que aí, assim, isso. Deus é a pessoa, a gente recebe os talentos de Muito Deus. bom, muito E bom. aí É, a gente não pode deixar escondido. A gente tem que isso. fazer dar frutos. Então, nesse momento, se qualquer talento que você tiver, o que você sabe, o que você tem que fazer frutificar, né? Aqui em casa eu estou Uhum, ensinando todo mundo a cozinhar, né? Então, uhum. assim, tá sendo... agora, por exemplo, está gravando aqui, né? O povo está lá na cozinha. Olha que maravilha. É bom. Veja que Lá Isso. em coisa ca aqui também, boa. a minha filha está lá cozinhando. O pessoal está aprendendo, né? Coisas Isso. Aham. novas. E assim, mas eu não sei fazer muita coisa. O que eu posso ajudar? Todo mundo tem seu talento. Né? Tem os Conta essa profissionais que estão parábola. trabalhando lá, a gente trabalha daqui. Vamos parar para pensar qual é o meu talento, como eu posso fazer esse talento dar frutos. Não vamos deixar eles guardadinhos, né, durante a quarentena, não. Yara, conta um pouquinho dessa parábola dos talentos, rapidamente, para relembrar a memória de quem não Então, a lembra parábola dela. dos talentos é assim, né? Você tinha um homem que tinha uma grande soma de dinheiro. O talento, na realidade, é uma soma em dinheiro, né? Um volume de Uhum. dinheiro. Mas a gente utiliza hoje, mudou, né? Assim como o pecado, mudou, né, o termo para talento, para aquelas coisas que a gente, são os dons que a gente tem.
né? É óbvio que quando Jesus ele fala em parábolas, né, essa pessoa que doa os talentos é Deus. Então, ele está fazendo uma comparação com Deus. Dá uma soma de dinheiro. E ele vai viajar e deixa aquelas pessoas tomando conta daquele dinheiro. Aí, uma das pessoas, a que recebeu menos, enterra e guarda. Fala assim, quando ele chegar, vai estar intacto, eu vou devolver para eles. Os outros aplicam esse dinheiro, né, e fazem esse dinheiro render. Então, quando chega o dono dos talentos, né, para receber quanto mais a pessoa tinha, mais frutificou, né? E aquele que tinha pouquinho, que deixou escondidinho, não deu frutos. Então, quantos talentos a gente recebe? E quanto mais a gente der frutos, mais a gente vai receber. E isso aí que né, a gente precisa pensar, que Deus vai nos dando esses dons de acordo com o nosso merecimento. Então, com o passar das encarnações, a gente vai adquirindo novos talentos. Deus deu um talento X. Se eu não uso esse talento agora, numa próxima encarnação, para que talvez eu não receba? Então, esse aqui eu recebi, então já vou receber mais. E aí, conforme o nosso merecimento, né, conforme a gente faz esse talento dar fruto, a gente se ajuda, porque a gente evolui, e a gente ajuda o próximo, né, que é o principal. Para que a gente tem os dons? Para que Deus nos dá os nossos dons? Se não é para a gente fazer o bem para as outras pessoas, né? Eu queria também fazer a seguinte colocação aqui. Jesus curou leprosos, cegos, né? Muitos outros doentes. E a gente tem um programa que a gente gravou, né, Thelma, com o Jack, falando sobre os milagres de Jesus à luz da doutrina espírita. Se a equipe aí puder colocar um cardzinho dele, seria bom, senão vocês vão lá nos nossos programas do Papo Espírita no YouTube, que vocês vão descobrir. Mas hoje, Yara, nesse momento em que muitos estão desencarnando coletivamente, né? Você acha que também existem curas inexplicáveis? A gente vê pessoas de 100 anos, né? A gente viu alguns idosos, mas é muito idosos mesmo. Uns 100 e poucos anos se recuperando. Quer dizer, você pode olhar para isso e falar assim, nossa, essa é uma cura, né? Digna de Jesus. Mas como é que a gente pode, aproveitando essas lições, como é que a gente pode se preparar para ter mais saúde, né? Porque nunca pensamos tanto na saúde que às vezes não temos, né? As tal das comorbidades que vão agravar um problema do Covid lá na frente, né? Como é que a gente pode se preparar para ter mais saúde e também para atravessar essa possível doença da melhor forma? Porque quando eu vejo uma pessoa de 100 e poucos anos se curando da Covid, quando tantos outros jovens estão morrendo, eu tenho vontade de estudar a psique dessa pessoa, né? Eu imagino que as emoções dela devem estar extremamente equilibradas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É verdade. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte: quando a gente faz a oração do Pai Nosso, e a gente muitas vezes faz ela assim, rápido, não para pensar, a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, ou seja, seja feita a vontade de Deus. De Deus. Mas a gente não coloca. Na realidade, a gente fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, me ajuda, né? A gente quer aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. E aí seja feita a vossa vontade, é decorada, não é sentido. A vossa, tipo, a nossa, né? A minha. Então, assim, a gente tem que entender que existe um planejamento para a nossa vida. E que, às vezes, a gente não compreende, mas que existe uma lógica. É claro, e a gente tem que se cuidar, sempre. A gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente não faz a nossa parte, esse planejamento foi feito não acontece. Mas a gente tem que entender que existe a vontade de Deus, né? Existem coisas que estão fora do nosso alcance, coisas que a gente não consegue controlar. Então, muitas pessoas estão tensas, nervosas, perdendo a saúde mental, porque estão perdendo o controle das coisas. Eu não controlo mais meu horário, eu não controlo mais onde eu posso ir, né? Assim, quando eu vou, para onde eu vou. Gente, tem coisas que a gente simplesmente não tem controle. Nós não somos deuses, né? A gente tem a nossa limitação. Então, a gente entender essas nossas limitações e entender que é um momento
que a gente vai passar nos ajuda a nos tranquilizar. Sempre lembrando da oração, né? Reforçando o que eu já falei. Entra no quarto e faz um contato com Deus e pede, porque toda vez, né, Jesus falava: pedi e obtereis. Buscai e achareis. A gente tem que pedir e a gente tem que buscar. A gente tem que fazer a nossa parte. Outra questão que eu acho muito interessante que a gente trabalha é que Jesus trabalhava a questão da ansiedade. Quando ele estava falando da providência divina, ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã se preocupa por si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, então eu vou sair fazendo coisa doida por aí, não é para me preocupar? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a gente precisa viver o momento hoje. Então, qual é a minha preocupação hoje? O que eu posso fazer hoje? Né? Então, se a gente vive cada dia, né, pensando, óbvio, no futuro, mas a gente precisa viver o hoje. Cada dia basta o seu mal. Amanhã é uma outra preocupação. Amanhã é outra coisa. Então, eu falo assim: ai, meu Deus, o que vai ser de mim daqui a um ano, 6 meses? O mundo mudou e a gente vai ter que se adaptar, né? Então, é muito importante a gente compreender isso. A gente fica mais tranquilo, né? Isso tranquiliza a vida da gente. E aí, quando a gente está equilibrado, quando a gente está tranquilo, a nossa saúde mental fica melhor, a nossa saúde física fica melhor. E a gente consegue receber esses benefícios, né, dos nossos mentores que não nos abandonaram, de Deus que não nos abandonou de maneira nenhuma. Está ao nosso lado, né, durante todo esse tempo, administrando, assim como a gente tem essas equipes que trabalham aqui nos hospitais encarnados, a gente também tem aqueles que estão trabalhando com essas pessoas que estão desencarnando. Sim. Né? Então, se a gente puder fazer preces, orações, né, enviar boas energias para essas pessoas que desencarnaram, para as pessoas, suas famílias que ficaram, a gente vai estar ajudando muito, já contribuindo bastante. Exatamente. A gente tem só colocar, tem toda uma equipe, uma falange espiritual do bem, acolhendo essas pessoas que vêm a desencarnar, em todos os momentos. Nós não estamos sós em nenhum momento, nem aqueles que deixam de orar. Por merecimento, às vezes Deus está acolhendo. Então, imagina você orando e você tendo serenidade. Aí é muito mais fácil, né? Jesus falou, né? Quem Isso. com as suas preocupações consegue aumentar um côvado na duração da sua vida? Ou seja, quem consegue se preocupando, aumentar a vida. Não, a gente não aumenta a vida com preocupação. Não, chegou, então, acabou. Aumenta a vida com ação, né? Com serenidade e com saúde. Isso. Gente, deixa eu só fazer uma última pergunta, porque nós temos uma limitação de tempo aqui da plataforma, né? Mas, Yara, que mensagem, eu queria que você utilizasse algumas palavras ditas por Jesus há 2000 anos, há mais de 2000 anos, você deixaria para nós todos que estão agora passando, a humanidade que está passando por essa transição, né? E que vai nos trazer mudanças, reflexos que a gente está começando a dar uma olhadinha neles, né? Refletir sobre eles. Que mensagem você traria para nós nesse momento? Eu acho que a gente lembrar das palavras de Jesus, que ele disse assim: vinde a mim os que estão cansados, né? Porque eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesse momento em que a gente está carregando, né, um fardo pesado, de preocupações, de ansiedade, de, às vezes, falta de saúde, é muito importante a gente cuidar da nossa espiritualidade. A gente se voltar para Jesus, a gente se voltar para Deus, né, para as nossas orações, para os nossos estudos, né? Vamos fazer boas leituras, vamos cuidar daquilo que a gente assiste, das vibrações que a gente emana, que a gente recebe. Né? A gente precisa aliviar esse nosso fardo. Né? E a gente encontra isso na espiritualidade, né? E o espiritismo, ele é muito importante nesse sentido, porque ele nos dá a certeza de que a vida continua, né? E que quando a gente desencarna, a gente não desaparece, a gente continua vivendo lá de lá.
Então, essas pessoas que desencarnaram, a gente vai encontrar com elas. Uhum. É provisório, é um tempo. Daqui a pouquinho a gente encontra. E aí, uma outra, né, para terminar aqui, uma questão interessante que quase ninguém ouviu falar, mas que Jesus fala assim, é quase uma piada, né? Quando um cego e outro cego, o que acontece? Os dois caem no buraco. Nossa, o que isso quer dizer, né? A gente tem os cegos, hoje em dia, quem são? Os cegos que guiam, que são aquelas pessoas que não entendem nada, não sabem o que está acontecendo na doutrina, não sabem o que está acontecendo no mundo. Aqueles especialistas de Facebook, essas coisas, que ficam, faz isso, faz aquilo, toma não sei o quê, toma limão com não sei das quantas, e a gente, ok, a gente está sendo aquele cego que segue. Se apoiando então, no outro cego. Tomar cuidado, né, para a gente não ser um cego que guia, então a gente não querer né, ficar inventando, olha, gente, né, vamos fazer isso, fazer aquilo. Se você não entende, fica na sua. Se você entende, ajuda. E você só seguir quem entende, né? Então não vamos tomar muito cuidado com os falsos profetas, né? Nesse momento, Jesus falava assim, olha, né, os cuidados com os falsos profetas. Então, tem muita gente colocando mensagens, dizendo que foi espíritos importantes, relevantes, e tem muita besteira aí. Então, a gente precisa ser, né? Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele fala assim, eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam espertos, prudentes como as serpentes. Então, nesse momento, a gente tem que usar a prudência, a inteligência, né? Para que a gente não caia aí, né, nas armadilhas que andam espalhadas por aí. E sempre, né, faça aos outros o que gostaria que fizesse para você. Essa aí, se você fizer isso, você não vai errar, né? Não tem como errar. Essa é uma das a principal lição, e que se fosse só essa já era muita coisa, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Isso, Bom, exatamente. meninas, muito obrigada. Desculpa porque a Nada. gente não pode se estender mais no papo, tendo em função o limite de tempo que a gente tem. Mas, Yara, gostaríamos de te agradecer imensamente a sua participação aqui, muito rica, você trazer essas lembranças todas, né, essas parábolas de Jesus, e como são atuais, né? Como a gente pode aplicar todas elas, que estão na nossa história, que estão no nosso aprendizado cotidiano. O Brasil, que é um país eminentemente cristão, né? Mas como a gente pode utilizá-las para agora, principalmente, né? Obrigada, Thelma. Espero que esteja tudo bem, querida. aí. Tudo bem. Vamos só avisar para vocês que estão aqui nos assistindo que o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras pelo canal da Comunhão Espírita no YouTube, a partir das 19 horas. Escreva para a gente, radio@comunhãoespírita.com, ou deixe o seu recado ali no próprio YouTube. É elogio, é pergunta, é alguma coisa que você não entendeu ou não gostou, por favor, comente, porque a gente gosta dessa interação com o nosso público. E também estamos com os nossos podcasts no Spotify. Então, não tem desculpa, vocês podem escolher a forma como vocês nos assistem. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada.